Graça e paz, família. Quem já ouviu o ditado, quem conta um conto acrescenta um ponto? Quem é aquela pessoa que já teve a ouvir uma história de algo que aconteceu e depois de ouvir de outras fontes deu conta que essa versão como foi dada não foi a versão verdadeira, exageraram em várias partes ou até esqueceram-se de contar partes importantes. Eu tenho isso sempre em conta quando eu estou a ouvir um culto e contam algo que está escrito na Bíblia Sagrada. Eu hoje tento sempre ter o cuidado de ir para casa e eu própria poder ler e entender o contexto, principalmente quando só se tira uma ou duas frases de um texto inteiro. Aprendi hoje a ir e ler o texto completo para ver se a mensagem vai em contexto com o que Deus quis falar na sua palavra. Quem já ouviu a história no livro de Daniel de Shadraque, Mesaque e Abdenego? E para quem já ouviu essa história, o que vocês se lembram dessa história? Eu tenho quase a certeza que o que vocês lembram-se é que esses três homens foram condenados à morte, sendo lançados para a fornalha e não foram consumidos pelo fogo. Que dentro daquela fornalha tinha um quarto homem, esse quarto homem sendo Jesus Cristo, esse quarto homem sendo um anjo de Deus, esse quarto homem mostrando que eles não estavam sozinhos. É isso que vocês lembram-se, né? Provavelmente também lembram-se que quando eles foram retirados da fornalha, nem um fio de cabelo estava queimado, a roupa deles não estava queimada, a roupa deles nem sequer cheirava a fumo. Não é isso que vocês lembram-se? Então, de certeza que quando oram e lembram-se desse Deus, dizem, ai, assim como Deus fez para Shadraque, Mesaque e Abdenego, assim será para mim, eu não serei queimada, o fogo não me consumirá e o Senhor me livrará dessa situação. É isso? Não está errado, mas é importante entender o contexto dessa história para ver se essa oração é válida para ti. Posso falar um pouco sobre isso? Deixa eu dizer-te alguns pontos que talvez tu não saibas sobre eles. Shadraque, Mesaque e Abdenego e também Daniel, 4 amigos, eles eram israelitas, da família real, de família nobre. Não eram os homens qualquer, eram estudados, eram inteligentes, eram bonitos e eles foram escolhidos por causa da sua sabedoria, por causa da sua inteligência, por causa da sua educação e também por causa da sua beleza. Foram escolhidos para poder servir um outro rei em uma outra terra. Estes homens foram retirados da sua terra, que era Jerusalém, para ir servir o rei da Babilônia. Não por escolha, não por vontade própria, não houve escolha. E eles tiveram que passar por uma preparação de 3 anos. E durante esses 3 anos eles iam ser treinados, iam nos ensinar novas línguas e novos costumes, para depois eles irem trabalhar no palácio. Mas esses homens, eles não eram sábios à toa. A sabedoria deles vinha de Deus. Vinha da relação que eles tinham com Deus. Então, mesmo estando fora e longe do seu país, das suas famílias, dos seus amigos e dos seus costumes, eles não largaram a consagração que eles tinham com Deus. Houve vários sacrifícios que eles fizeram. Um dos primeiros sacrifícios foi o seguinte: para todos aqueles que foram escolhidos para passarem pelo período do treino, para depois de servir o rei no palácio, era dada a comida que o rei comia, era dada a bebida, os vinhos finos que o rei bebia. Eles poderiam chegar lá e dizer, é assim, já que estamos aqui e não temos escolha, nós vamos fazer como os outros estão a fazer. Mas não, eles mantiveram a sua consagração. Daniel pediu que os permitissem não comer das regalias do rei e também não beber daquele vinho. Eles preferiam continuar somente a beber água e a comer frutas. A pergunta poderia ser, mas então eles não foram lá porque queriam. Eles foram praticamente retirados à força do seu país, já que eles estavam aí. Qual era o mal? Aproveitar, não é? Há quem poderia olhar até para aquilo como uma promoção. Olha que eles poderiam ser vendidos como escravos, mas estavam a ser preparados para algo melhor. Mas eles sabiam que não poderiam ser corrompidos. E a corrupção é assim que começava. Comer o que não era para comer e beber o que não era para beber. Eles entenderam que mesmo estando naquele sítio, eles tinham que manter a sua consagração.
Esses são homens que sabiam que, independentemente de onde a vida os levava, todo o ambiente que eles entravam, o ambiente não os iria mudar. Ou eles continuariam intactos na sua consagração, ou melhor ainda, eles teriam a oportunidade de poder mudar aquele ambiente. E olha que foi isso que eles fizeram. Agora vamos para a parte da história que quase todos lembram-se, é que eles tinham sido condenados à morte pela fornalha. Mas vocês lembram-se por que eles foram condenados à morte? Foi porque eles recusaram-se a orar para a estátua de ouro que tinha sido montada pelo rei. Eles recusaram-se a adorar um outro Deus, a não ser o Deus dele, mesmo sabendo qual seria a consequência disso. Consagração, obediência total ao Deus. Por que eu estou a contar tudo isso? Porque nós às vezes queremos o Deus de Mesaque, Shadraque, Abdenego, mas nós não queremos passar pelos testes que eles tiveram que passar. Nós não queremos ter a disciplina que eles tiveram que ter. Nós não queremos ter a consagração que eles tiveram que ter. Mas quando nós nos vemos do lado da fornalha, quando nós nos vemos em problemas, nós queremos clamar a esse mesmo Deus e depois perguntar: se fizeste por eles, por que não fizeste por mim? Deixa-me ler aqui algo rapidinho. O rei diz que se vocês não prostrarem-se e adorarem a esse Deus que está em ouro, vocês vão ser lançados em uma fornalha em chamas. E olha a resposta deles: não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Saiba que nós acreditamos nos Deus que nós temos e acreditamos que Ele irá nos livrar, mas mesmo que isso não aconteça, nós morreremos e você saberá que nós morreremos por causa do Deus a quem nós acreditamos. Iremos morrer com a cabeça erguida, iremos morrer sem ser comprometidos, iremos morrer honrando a um único Deus. Eles estavam prontos a morrer pelo Deus que eles servem. Pessoas que têm esse tipo de consagração com Deus, pessoas que têm esse tipo de relação com Deus, intimidade com Deus, independentemente de onde Deus os colocar, mesmo que for em um sítio onde estão rodeados por cobras ou estão rodeados por lobos, seja lá o quão horrível seja esse sítio, seja lá o quão do mundo seja esse sítio, esse tipo de pessoas tem a capacidade, por causa da sua consagração com Deus, de mudar a atmosfera, de mudar as leis, de mudar as regras. Querem ver como? Depois deles os três saírem da fornalha, olha o que disse o rei. Daniel 3:28. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. O mesmo Deus por quem esse rei queria os matar, hoje ele está a louvar. Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da própria vida a servir e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, versículo 19, é o decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que dizer alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego será despedaçado e que a sua casa seja transformada em montes de entulho. E aí continua. Para terminar, para de querer a honra desses homens e a libertação que eles passaram, sem passar pelo teste e o processo que eles também tiveram que passar. Deus é fiel aos seus, mas você tem que aprender também a ser fiel a Ele. Fica com Deus.